estamos aqui com meu amigo Altieres Faria. Veio lá de Primavera do Leste, veio aqui dar uma volta no Paraguai e participar do Herb Day. Seja bem-vindo, Altieres. Muito obrigado, Fabrício. Um prazer é todo nosso estar aqui com vocês e participar do grande evento que foi aqui, o sucesso que foi aqui no Paraguai. E parabéns pelo evento. Hoje nós realizamos o Herb Day, é a segunda versão do Herb Day. Veio gente de todo o Paraguai, do norte, do sul, veio gente do Brasil também. Estamos muito felizes aí com tudo o que aconteceu. Altieres, fala para mim, como que é a vida de ser uma pessoa que tem doutorado em plantas daninhas e, ao mesmo tempo, ser consultor lá no Cerrado Brasileiro, no Mato Grosso? A gente sabe que é desafiador, é um ambiente, vamos falar que é um ambiente hostil, no seguinte sentido, as coisas são muito distantes, é muita quilometragem todos os dias, fazendas muitas vezes que não tem uma estrutura, às vezes tem que pousar em lugares que não são tão bons. Como que é a vida de consultor lá no Mato Grosso? Bom, Fabrício, a pesquisa, né, que é a nossa essência, quando a gente vem do doutorado, ela é meio que viciante, né? Então a gente acaba que se vicia nisso e não consegue se desgrudar. Já tentei me desgrudar algumas vezes, mas não deu certo. Acabei voltando para a pesquisa e voltando para a consultoria. E voltando para a planta daninha, inclusive. Bom, a gente sempre brinca, né? O Mato Grosso é o mesmo potencial que ele tem de oportunidade, que por ser um estado gigante, também é sua principal fraqueza. Sua grande fortaleza também é sua principal fraqueza, que é o tamanho. Então nós temos um problema muito sério de logística. Para a gente chegar de uma região a uma outra, a ponta do Mato Grosso, dá mais de 1.000 quilômetros. Então, dentro de uma semana, é comum de rodar 3, 4, 5 mil km numa semana. Mas é uma oportunidade muito boa. A gente tem diferentes biomas bem separados do Mato Grosso. Você tem um bioma amazônico, que influencia de uma forma. Você tem um cerrado, você tem um pantanal. Então, isso aí te traz uma diversidade de situação muito legal de trabalhar. Nós temos hoje uma gama de culturas que enriquece também nosso dia a dia. A gente trabalha com algodão, com soja, com milho pipoca, com amendoim, com gergelim, girassol. Então, enriquece muito o nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a trabalhar com uma coisa, às vezes se depara com uma calmaria, vem uma outra cultura, desafia a gente. Nós trabalhamos a parte de tecnologia de aplicação também, então de vez em quando a gente está para quebrar um pouco o gelo, a gente vai para a fazenda ver parte de máquina, parte de aplicação. Então, sempre tem uma coisa diferente para fazer e isso é muito gratificante. Certo. Altieres, nós sabemos que uma coisa é conhecer o manejo de plantas daninhas. Conhecer, existe a teoria, existe a prática que se consegue através de pesquisa. E agora, outra coisa é você pegar e montar um planejamento para uma fazenda e fazer aquele negócio rodar. Porque dentro da fazenda é diferente de um centro de pesquisa, onde você pode escolher os horários que você quer aplicar. É muito mais tenso o negócio. Inclusive, muitas fazendas, ela possui um operacional muito apertado. Como que você convive com isso e como que você busca pegar e tirar o máximo, melhor das suas recomendações, utilizando os recursos que a fazenda tem? Ótima pergunta, Fabrício. Para entender um pouco mais disso, eu passei pela fazenda, fiquei uma safra na fazenda, e para entender, não foi pensando nisso, mas nessa uma safra fui para trabalhar realmente focado na realidade da fazenda e me permitiu entender muitos desafios da fazenda. O primeiro desafio foi que aquilo que eu precisava fazer eu não conseguia fazer. Então eu fazia aquilo que dava para ser feito, não o que precisava ser feito. Então isso me trouxe algumas insights para pesquisa, para retornar posicionamento para o campo. Uma delas se a gente deixar para fazer em cima da hora, a gente não dá conta. Então nós precisávamos de trabalhar de uma forma mais antecipada. E eu tenho um insight que é o seguinte também. Quando você tem a condição de fazer, vai e faz. Você tem a condição, o cultivo aceita a aplicação, a planta daninha está na fase, tem ambiente, vai e faz, porque o ambiente na fazenda, assim como em áreas experimentais, nós sabemos que a gente não consegue controlar. E muitos erros eu já vi, tipo o cara plantou hoje, daí fala assim, amanhã eu vou entrar aplicando.
Daí começa a chover, embolou e dá aquela zica. Esse é um dos grandes gargalos que existe dentro das fazendas. E pensando nisso, Fabrício, o que a gente viu para sair dessa armadilha? Essa é uma armadilha. Essa operacional, a gente coloca a gente nessa armadilha, que é muito fácil da gente cair nela. E se a gente cair, vira uma bola de neve. A gente não consegue sair, pelo menos naquela safra. A gente vai tentar resolver o problema na outra. Foi que nós mudamos todo o planejamento para trabalhar de uma forma mais antecipada. Tudo. Então, hoje nós trabalhamos muito dentro do sistema de produção. Começa a manejo de soja, eu faço dentro do milho. Manejo do algodão, eu faço dentro da soja. Trabalhar manejo de dessecação, buscando soluções. Vai trabalhando sistema. Sistema, justamente. Massa, legal. E outra coisa que a gente vem fazendo, nós estamos buscando dentro da pesquisa manejos que eu não preciso esperar condições ótimas. Top. E trabalhar com tecnologias que te dão uma flexibilidade. Inclusive, vamos lá, volume de cauda, adjuvante, herbicidas que têm uma certa flexibilidade. Exatamente. Vamos imaginar o seguinte, eu acabei de colher o milho, estou em julho na fazenda. O que minha equipe operacional de aplicação tem para fazer? Nada. Se eu mapear meus talhões mais sujos da fazenda e soltar uma aplicação ali, por exemplo, ao invés de produto, vou soltar um sistêmico nessa época, às vezes não está legal. Vou soltar um glufosinato nessa época, às vezes o metabolismo de nitrogênio não está legal. Eu vou colocar para fazer um diquat à noite, um de cauda alto. Não preciso de pedir 2.000 hectares de aplicação para um pulverizador no dia. Posso pedir para ele fazer um tanque por dia. Eu quero que ele faça com um volume de cauda alto, com uma velocidade menor, sem deixar as barras oscilarem, com um volume maior de óleo dentro do tanque, às vezes um adjuvante melhor. Então por quê? Porque eu já começo a fazer um manejo numa época em que eu não estou corrido. Então eu posso exigir uma qualidade operacional melhor. Fazendo isso, se você pegar ali 20%, 30% da fazenda que está mais complicado fazer isso já me dá quando eu for plantar, essas 30% já está pronto. Uma outra coisa que a gente vem fazendo é entender dos pré-emergentes quando eu posso fazer pré-emergente mesmo estando seco. Por quê? É comum chover na fazenda e principalmente no início não chover uniforme. Só que às vezes chove num bloco da fazenda que não tem umidade suficiente para plantar, mas já começa a emergir planta daninha. Se eu tenho um pré-emergente ali, e hoje o custo do pré-emergente está me dando essa possibilidade, eu já coloco um pré-emergente ali para esperar a chuva. Certo. Quando a chuva vier, eu não preciso de virar aquela correria de dessecação, porque uma parte eu já dessequei antecipado, está pronto para plantar, a outra parte o pré-emergente está lá esperando, então eu vou ficar com uma pequena porcentagem de área que vai emergir planta daninha, mas eu vou entrar no time. Eu tenho ali mais 30, 40, 50% da fazenda que está tranquilo. Vou olhar para 50% da fazenda agora. Trabalhar com uma folga técnica. Uma folga técnica. Porque ele não sabe o que pode acontecer lá na frente. Exatamente. Pode ser que fica 2 semanas chovendo, você se aperta e você tem que ter uma flexibilidade em todas as tecnologias para conseguir dar conta. Exatamente. E não só porque, você está conversando como se fosse um preciosismo, se fosse uma coisa que fosse fazer muita diferença. Bom, eu vou te dar um exemplo aqui, Fabrício. Se eu tiver hoje, você me perguntou antes da gente começar aqui do pé de galinha. Se eu tiver hoje um pé de galinha, como nós temos no Mato Grosso lá em várias fazendas, pé de galinha resistente a glifosato, cletodin, aloxifop, xalofop. Essa planta germina dentro de uma soja intacta. Você percebe que eu não tenho o que fazer nessa pós? Ferrou. Eu não tenho o que fazer aí dentro. Então, se eu quiser cultivar a soja intacta e eu tiver esse problema, eu não posso apagar fogo. Eu tenho que levar isso muito bem travado. Hoje nós estamos fomentando até a utilização de pré-emergente na pós. Então, ali numa pós inicial, V1, V2, já vou fazer uma intervenção para evitar que a pandemia se instale. Bom, falando em pé de galinha, eu fui lá, há 2 anos atrás estive lá com vocês, recorremos áreas, tudo. E fiquei impressionado com aquilo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, já foram lá para o Mato Grosso, Centro-Oeste. Pé de galinha é realmente dificílimo o manejo. A buva que nós temos aqui, numa escala de 0 a 10, ela seria uma nota 6. O pé de galinha, de 0 a 10, ele vai estar numa nota de 9 a 10. É realmente muito complexo o manejo dele. Por quê? Porque ele
existem várias populações distintas, correto? Até onde eu tinha visitado lá, ainda não existia uma população que fosse resistente a glifosato, a cletodin e a loxifop. Hoje já existe essa população? Já existe dentro de alguns cenários. O que falta, na verdade, é muito questão de relatar, mas a gente algumas empresas já vêm mapeando isso. Mas relatado através de artigos existe ou não? Tá para sair agora. Ah, oficialmente não foi relatado. Oficialmente não foi relatado. É interessante. Inclusive, o nosso amigo Lucas Barcelos, ele comentou que realmente, a nível de campo, a gente sabe a complexidade que existe em relação a biótipos, muita diversidade, alguns que são resistentes a glifosato, a cletodin, glifosato e a loxifop. Até então, nessa conversa que eu tive com ele, não se tinha cruzado os dados ainda. E tem um outro desafio, Fabrício, às vezes eu não tenho a resistência múltipla dentro da mesma planta, mas eu tenho dentro da mesma área. Ah, daí ferrou. Porque dentro da mesma área, às vezes eu tenho planta resistente a cletodin, planta resistente a glifosato, planta resistente ao glufosinato de amônio agora também, e ao aloxifop. E às vezes eu tenho algum empilhamento de resistência, uma resistência múltipla, então o que eu fizer vai sobrar. E a nossa população é muito alta, então é comum sair 2, 3 mil plantas por metro quadrado. 2 mil plantas. Bom, se eu selecionar a planta resistente, toda aplicação que eu fizer vai sobrar. O caos, pessoal, é impressionante. Já viu perderem área de soja por capim pé de galinha? Eu vi lá o capim pé de galinha saindo por cima da soja. Fabrício, por incrível que pareça, algumas fazendas sofrem isso muito mais intensamente, estão aumentando muito o custo de produção por dano de porco. O porco vem na segunda safra, come a cultura, come o controle cultural. Ah, sim, sim. Ah, e daí não tem controle químico que segura. E o pé de galinha vem para cima, vai subindo. Ah, faz sentido. E não tem controle químico que dê conta. Então tem muitas fazendas cercando os porcos para tentar fazer algum manejo. E aí o que acontece? Eu pego aqueles talhões, um pé de galinha é extremamente difícil, e isso vai se espalhando pela fazenda. Então você pega históricos antigos da fazenda, você tem lá um problema. Ah não, que esse talhão que foi muito atacado por porco. Olha só. Outro problema seríssimo que a gente tem hoje até as empresas estão flexibilizando mais isso, mas as empresas de produção de semente de milho, lá no pivô, que geralmente já é uma área mais compactada, que já favorece mais o pé de galinha, no manejo de produção de semente de milho, eles vão plantar as linhas da fêmea e as linhas do macho. Depois que o macho poliniza, eles tiram o macho. Sim. E aí eu acabo com o controle cultural também. Bah, complicado, hein? Nós estamos estudando algumas formas, até algumas empresas, o pessoal da Bayer mesmo, que a gente tem um pouco mais de contato nessa área, eles estão buscando algumas formas de trabalhar para a produção de semente de milho, com milho consociado com a braquiária, para na hora que eu tirar o macho, a braquiária tentar ocupar esse espaço. Você estava falando, eu tive o mesmo insight, que a braquiária ela vai conseguir cobrir, vai conseguir fechar. Então precisa de alguns ajustes ainda, mas é algo que a gente está tendo assim, de mais sucesso associado aí a uma boa dessecação, um bom pré-emergente, as doses de pós-emergente, às vezes a gente fazer mais de uma entrada, que é uma coisa que não é comum o grão, fazer no semente. Muito bem. Então vamos para o manejo do pé de galinha. Você pegou, vou dar um exemplo, você pegou uma fazenda, a fazenda ela deseja que você monte um plano de manejo para o pé de galinha. Você não conhece essa população, você não sabe quais as resistências que tem. A princípio você tem que supor que tem todas, certo? Até você poder conhecer. E como que é o manejo em si? Vamos lá, ele é uma planta que é ciclo anual, correto? Ele é uma planta ciclo anual, mas o interessante do pé de galinha, até eu seguindo os dados do Lucas da Fundação, ele fez um trabalho muito interessante lá, nosso amigo Lucas, onde ele viu o seguinte, que o pé de galinha de 3 a 4% dele pereniza. Ele é uma planta anual, mas de 3 a 4% daquelas plantas perenizam.
E olha que interessante, às vezes a gente chega no período seco, tem muito pé de galinha e ele seca. Você acha, morreu? Sim. Dessa massa que seca, de 10 a 15% também, dado do Lucas, rebrota. Olha que interessante. Então, vamos lá, a gente começa por esse número aqui. É uma planta anual, mas eu preciso de sempre trabalhando na germinação, não deixar perenizar, porque senão o custo vai escapar da minha mão. Boa. Então, eu vejo nessa história aí que o uso dos pré-emergentes é trivial para o cara conseguir. Porque, vamos lá, se uma parte pereniza, então nós temos que pegar e manter o campo com o mínimo de germinação possível, porque vai chegar um momento que vai ter o corte. Exatamente. E essa é a grande dificuldade, porque você tem que deixar praticamente o ano inteiro, você tem que ir fazendo manejo. Hoje, o melhor manejo que a gente tem disponível é o manejo do milho. Por quê? Nós estamos trabalhando o seguinte, trabalhando boas dessecações para plantio de milho, principalmente trazendo os inibidores de carotenoide. Hoje a gente tem o isoxifrutório, tem o topiralate, tem a mesotriona, tem a temotriona, que você pode já lançar mão na dessecação. Então eu vou dessecar para plantar o milho, já lanço esses produtos na dessecação. Isso me contribui muito, porque eu já começo a fazer uma sequencial de manejo com herbicidas eficientes sobre o pé de galinha. Certo. Só que tem um ponto, esses inibidores de carotenoide, principalmente, eles sozinhos, eles são muito ruins, então ele precisa de parceiro. Hoje, se eu associar eles a glifosato, a glufosinato, trazer um volume de fotossistema 2 também para dessecação, então trazer uma atrazina, uma tebutilazina, então isso tem me contribuído muito na dessecação. Então são uma base de manejo muito forte. E quando eu volto na pós-emergente no milho, voltar novamente com inibidor de carotenoide, e também boas doses de fotossistema 2. Vamos lá, você colheu a soja, vai ter alguma coisa de pé de galinha. Aí você já entra dando um choque nela para dar uma estressada. Muito não vai morrer, mas você vai diminuir o vigor. E hoje tem sido nos tratamentos mais eficientes. E por quê? Uma coisa tão lógica, olha que interessante. Quando a gente corta o pé de galinha, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma roçada dele ali. Uma roçada química. Mas eu estou fazendo corte com a colhedora ali, por exemplo. Ah, tá. Certo. O que vai acontecer? Esse pé de galinha, nessa fase pós-colheita da soja, que eu tenho uma boa umidade, ele rebrota muito rápido. Quando ele está rebrotando, ele aumenta lá em cima a demanda de quem? A demanda de carotenoide. Ele está formando novos carotenoides. E lembrando, qual que é o mecanismo de ação que nós temos aí nesses herbicidas que branqueiam a planta? Eles são inibidores da síntese de carotenoide. Quando a gente utiliza eles em plantas grandes, eu já tenho os carotenoides formados, não consigo inibir. Quando ele está brotando, eu estou entrando com um herbicida que pega na veia. Então eles são essenciais ali no manejo, só que eles não dão conta sozinhos. Eu potencializo com fotossistema 2, eu coloco às vezes um inibidor da glutamina sintetase para potencializar, ou eu trabalho com glifosato ali para ajudar ele como carreador. Então são herbicidas que ele age na veia. É um momento muito bom para eles. Qual que é o detalhe? Eu preciso ter uma boa umidade relativa, uma boa condição de água, para manter essa planta rebrotando. Quanto mais ela rebrota, mais efeito eles fazem. Certo. Aí você plantou milho, você já fez essa aplicação no pré-plantio, e o que geralmente você faria? Porque aí você tem que visar segurar o fluxo novo de germinação que vai ter, e esse mesmo que você já deu essa estressada química, você tem que seguir estressando ele para ele não crescer e produzir mais sementes. Exatamente. Geralmente essa primeira aplicação para nós em condições boas, ela tem dado aí acima de 95% de controle. Sério? Sério. Muito bom. Quando você entra com a segunda, geralmente eu vou pegar alguma pequena porcentagem de coisa ali que ficou, às vezes é muito comum ficar a planta, a colhedora não joga uniforme, a palhada, dá o efeito guarda-chuva pela palhada da soja, até pela palhada do pé de galinha ali que foi cortado. Então acaba dando um pouco de guarda-chuva, de ficar escondido ali. Então essa pós ela é importante sim. E o que a gente tem percebido? É um bom momento para a gente reforçar de novo com outro inibidor de carotenoide. Então às vezes o que é interessante? A gente não trabalhar com o mesmo, né? Trabalhar com uma dessecação, um outro no pós. E Fabrício? Dá um exemplo. Se eu trabalhei com mesotriona na dessecação, que é até um inibidor de carotenoide mais em conta, trabalhei com soberana na pós, trabalhei com topiralate na pós.
Então eu consigo fazer essa mescla. E para planta recém-emergida, iniciando o perfilhamento, esses inibidores de carotenoide, eles chegam a matar? Chega a matar. Mas eu sempre acho muito importante, já que eu já estou entrando, contribuir com o fotossistema 2. Hoje nós temos aí ótima formulação de tebutilazina, vários produtos comerciais aí, Sonda, Click e também ótimas formulações de atrazina também, que eu posso complementar o manejo. E são manejos muito baratos. A gente percebe que cada litro, às vezes, de atrazina ou tebutilazina que eu invisto a mais nesse sistema, desde de um critério técnico também para não deixar residual para a cultura de sucessora, eu economizo muito na dessecação para plantio da primeira safra. Isso me contribui muito. E Fabrício, pelo momento que nós estamos vivendo, pelo custo de produção que eu tenho entregado para a soja e pelo valor dos pré-emergentes, vale a pena trabalhar com pré-emergente também na cultura do milho. Claro que vale. Então, não só com a atrazina, com a tebutilazina em dose de pré, mas também com um bom pré-emergente. Vou gastar o quê? Eles $10? Mas esses $10 eu economizo eles tranquilamente aí. Dá muito mais que que a taxa Selic lá na soja. Eu economizo muito mais que a taxa Selic lá na soja. Top. E vamos lá. Você conduziu o milho, você suprimiu no pré-plantio, você matou o banco de sementes, você inibiu a germinação. Você fez uma outra supressão na pós-emergência lá por V4, mais ou menos. Uma observação, você consegue colocar braquiária no sistema desse? Não, infelizmente hoje, inclusive, ótima pergunta. Infelizmente, quando eu tenho essa sobra de plantas da soja, a gente percebe que a braquiária não é uma boa parceira para entrar nesse primeiro ano. Então, primeiro, Fabrício, eu quero eliminar, porque quando eu solto a braquiária para germinar e competir com uma planta de pé de galinha que está vindo de rebrote, o pé de galinha ganha competição. Quando essa braquiária vir para combater, para germinar, competir com uma planta vindo de semente, a braquiária ganha competição. Mas contra um pé de galinha vindo de rebrote, ela não ganha competição. Então esse é um dos fatores que a gente tem visto no campo. Eu tenho pé de galinha, tenho uma área suja. Primeiro você resolve o seu problema de pé de galinha, usa os herbicidas de milho na íntegra. O pé de galinha, então ele chega, se tem uma população dispersa, você plantou a braquiária, ele vai suprimir a braquiária. Em volta daquela planta cerada vai. A braquiária ele não consegue ganhar dele. E olha só, eu tenho experiência que com amargoso, nós conseguimos suprimir o amargoso, porque o amargoso ele não tem aquele crescimento forte e vigoroso. Se eu tenho plantas de braquiária ao lado de plantas de amargoso, até pequenas moitas onde a braquiária consegue se intermear, eu tenho experiência de que a braquiária acabou suprimindo o amargoso e mais para frente, quando a gente rolou, a gente conseguiu praticamente eliminar o amargoso do sistema. Então o raciocínio não é válido para pé de galinha. Pode ser também, assim, nós temos uma situação climática, principalmente no Cerrado, que favorece as gramíneas. Ali elas vêm muito rápido. Então, por exemplo, nós temos uma temperatura e um volume de água ali que favorece elas demais da conta. Então a gente percebe que a gente, por exemplo, o exemplo que você deu lá, a gente não consegue suprimir com a braquiária. A gente consegue suprimir sementeira. Mas a toceira que está ali, ela sempre incomoda a gente. Certo. E vamos seguir no raciocínio. Você conduziu o milho com maestria, colocando pré-emergentes. Você chegou, colheu o milho. Qual que é o procedimento na sua visão? Você deixa para fazer lá na frente ou você pega e já toma algum posicionamento? Bom, essas áreas a gente espera que estejam limpas, né? Que a gente consiga fazer um bom trabalho. Se tiver alguma porcentagem de área, porque nós falamos aqui do porco, nós temos questão do rastro pulverizador, nós temos problema de hoje de híbrido que cai, que toma, que abre porta de luz ali, entra luz e acaba vindo a planta daninha. Então nós temos alguns fatores que podem favorecer e vão favorecer. A fazenda é muito grande. Você não vai acertar 100% do operacional. Você não se iluda, não é? Então em cima dessas áreas a gente deixa a palha dar uma sentada ali primeiro e a gente vem fazendo uma aplicação ali, uma catação daquilo.
Hoje a gente tem produtos à base de quat, que eu consigo, mesmo no período seco, fazer uma catação. E olha que interessante, Fabrício, nós percebemos... A catação seria uma aplicação localizada? É uma aplicação localizada. Você manda o pessoal com costal na área? Não, às vezes a própria máquina, mas fazendo aquelas bordaduras, catando em mancha. A máquina com Weed Seeker, esses sistemas aí? Hoje, por exemplo, nós temos por exemplo, máquinas com o Weedit, Weed Seeker. Nós temos trabalhado mais com o Weedit, Save Farm, que é uma outra plataforma, que eles vêm e catam, conseguem catar. E você, não é toda fazenda que tem, são prestação de serviços, existe esse modelo? Existe, o pessoal do Weedit, pelo menos eu sei que tem. Só que assim, às vezes em alguns cenários, só do operador ir lá devagar, aplica onde tem, fecha a barra, aplica onde não tem. Já ajuda muito. Já ajuda muito, já consigo economizar. Mas se eu tiver um equipamento, é melhor ainda, é fantástico o que entrega hoje. E olha que interessante, nós estamos fazendo dias de campo e o que a gente percebeu? Que até mês 8, mês de agosto ali, os manejos sistêmicos ainda estavam performando bem. Desde que não fossem solos muito leves, fossem solos mais agilosos, até mês 8 ali o sistêmico ainda performava bem, vinha no manejo sequencial ali, 15 dias, 20 dias depois fazia uma aplicação no produto de contato, nós conseguimos controlar espécies resistentes com manejos específicos ali, um bom sistêmico. O que é o problema? E aí que está a grande falha hoje das fazendas. Quando a gente pergunta assim, me conta a história desse talhão, tá sujo? Tem essa plantaninha? Me conta a história dessa plantaninha. O que está escapando nela? Às vezes as pessoas não têm esse nível de informação no detalhe para você tomar uma decisão técnica. Certo. E voltando lá, foi colhido milho, foi feita uma catação. Período seco. A gente sabe que esse ano, por exemplo, chegou a ficar 6 meses seco, muito seco. Geralmente 4 meses é o normal, certo? Daí vai entrar para o plantio da soja novamente. Qual que é o procedimento, por exemplo? Claro que depende da densidade de pé de galinha que existe na área, mas qual que é um procedimento numa área que tem, vamos falar um pouco praguejada, 30% de presença de pé de galinha? Começou, sinalizou a chuva, começou os primeiros ali 4, 5, 6 milímetros, já soltamos um pré. Hoje a gente percebe que isso faz muita diferença. Para evitar desde o primeiro fluxo. Desde o primeiro fluxo. Eu já tenho mapeado as áreas que me dá problema. Eu já sei aonde dói. Então eu não preciso esperar a dor vir de novo para eu tomar um remédio. E quais seriam os herbicidas pré-emergentes preferenciais para esse momento? Nós fizemos agora, esse mês inclusive, semana que vem nós vamos ter o dia de campo na região, nós fizemos no pó, nós fizemos 25 pré-emergentes diferentes no pó. Por incrível que pareça, fizemos no pó, depois ali 3, 4 dias veio a chuva, nós tivemos acima de 80% de controle para todos eles. Olha que eficiência. Só que assim, qual que é o detalhe? Todos eles estavam numa dose superior de bula. Mas o que eu estou te dizendo? Porque eu fiz no pó, uma previsão de chuva. Se tiver umidade, eu não preciso trabalhar com eles com a dose cheia. Certo. E você queria fazer um ensaio mesmo para ver no pó como que ficaria? Exatamente. Claro que o ideal para uma fazenda seria choveu, já entrar logo em seguida para evitar esse primeiro fluxo de germinação. Exatamente. Hoje eu tenho um manejo para emergentes que está custando aí na faixa de... Vamos dar exemplo da Flumetazina, menos de $3. Tá barato. Então por que eu não posso lançar a mão disso? Vamos lá. Produtos que te trazem essa oportunidade aí. Flumetazina é um? A Flumetazina eu deixaria ela para o momento realmente que a chuva viesse. Então fazer em cima da umidade. Questão da umidade. Tá. O S-metolaclor se mostrou bom, a sulfetrazona se mostrou boa, o piroxasulfone se mostrou bom. O próprio diprosilane, dependendo do que eu tiver de plantaninha, se mostrou bom. Ele suprime sozinho 60% do pé de galinha ou não chega nesse nível? Se a umidade se manter boa, a gente percebeu que ele chega até mais de 90%. Nas doses cheias de bula, ali 40 gramas, 41 gramas. E fazendo ele associado ao metolaclor, você acha que consegue passar o manejo com ele? Consegue. Metolaclor mais uma flumioxazina? Consegue. É impressionante. E assim, o que a gente tem percebido, como a gente vai colocar um pouco mais cedo,
Aí nós estamos trabalhando com aquela outra ideia de, na pós-emergência, a gente reforçar a pré. Então, buscar hoje, fomentar com as empresas para trazer registros de produtos. Hoje nós temos um registrado, mas buscar produto com registro para a gente poder fazer a aplicação nessa pós. Porque aí, o que eu estou fazendo? Já que eu não tenho manejo eficiente de pós-emergentes em si, trabalhar com herbicidas pré-emergentes, mas com as aplicações na pós, no pós-plantio. Então, o pessoal da cana faz muito isso, que é o reforço de quebra-lombo. Então, a gente percebe que deveríamos fazer mais isso. O pessoal do algodão faz isso. Uma aplicação na orelha de onça, que está reforçando o pré. Então, por que eu não posso fazer na soja? Não, nos Estados Unidos eles estão fazendo isso. Eu sei que existe essa modalidade para o metolaclor, para o clomazone, algumas formulações encapsuladas, e é algo real, porque você consegue aproveitar o período residual do produto com maior eficiência. E, de novo, Fabrício, a gente voltou para um cenário assim, não é preciosismo que nós estamos falando aqui. Pensa, se eu germinar esse pé de galinha com múltiplas resistências numa soja intacta, eu não tenho controle para ele. O caruru, nós estamos no caruru lá em cima, onde se eu perder o time ali, um caruru resistente a glifosato, resistente a ALS, que assim, é extremamente complicado para acertar ele como protóxicos na pós. Se eu ficar, imagina se eu tiver 50 mil hectares e ficar contando que eu vou acertar a primeira folhinha do caruru na pós. Realmente. Você entende? E assim, dados de algumas empresas multinacionais, empresas grandes grupos, onde eles perderam a mão com o caruru, custou para eles 30 sacos de soja. E é muito fácil perder a mão. E aí, por exemplo... Com caruru, muito fácil. Muito fácil. E cresce muito o pessoal que tem caruru resistente e sabe o terror que é. Você tem que acertar o pré. Só que tem essa vantagem também. Para pré-emergente, ele é muito fácil de se manejar. Exatamente. O que nós estamos tentando colocar na cabeça das pessoas, dos produtores, Fabrício? Nós estamos tirando um custo daqui, que é arriscado, e nós estamos investindo ele aqui, que ele é mais assertivo. É mais assertivo. Se bem que o pré-emergente, com pré-emergente a gente não vai suprimir um pós. Exatamente. Ele não pode ter essa expectativa, se bem que pode acontecer. Eu já tive talhão em fazenda, que eu fui acompanhando e a umidade foi tão boa que eu deixei passar sem pós-emergente. Acontece, mas a gente não pode ter essa expectativa. Nós estamos desenhando alguns projetos de manejo, principalmente para emergência, que o nosso desejo é trocar aquele glifosato com alguma coisa por mais uma aplicação de pré no pós. Nós estamos entendendo quais formulações, como, que doses que nós vamos trabalhar, quais são as premissas que a gente vai seguir, mas o que a gente quer fazer é deixar aquele glifosato com alguma coisa de fora e trabalhar com o pré-emergente aqui. Certo. Bom, mais algum comentário de pé de galinha? Bom, só não deixa aumentar, viu? E não deixa entrar, porque depois que ele entrou... E não deixa germinar. Exatamente. Trabalhar hoje no sistema de produção, trabalhar com bastante pré e ter uma boa gestão de histórico, Fabrício. A gente está percebendo que o pessoal não está tendo. E o pessoal da fazenda tem que estar bem engajado. Eles têm que entender o modelo de trabalho, porque senão os plantaninhos te engolem. Ô Fabrício, agora eu vou dar uma informação muito boa para quem vai estar nos assistindo aqui e está na fazenda no dia a dia. O que a gente percebeu? Quando a gente mudou esse manejo de apaga-fogo para o manejo mais preventivo, todo final de semana os operadores estavam na cidade. Isso é importante. Porque eu parei de fazer reaplicação, eu trabalhei no planejamento. Então, planejamento, eu tenho folga. É coisa mal planejada que não tem folga, que atropela as pessoas, que fica lá 60 dias presas na fazenda. Você sabe que eu listei mais de 40 fatores que influenciam no manejo de plantas daninhas. E a comunicação é um dos fatores. De você poder comunicar a pessoa da maneira correta, levar informação, dela entender a importância e a nível de desconfiar ao ponto de ligar e falar assim, será que eu entro? A condição está assim, assim, assim. Porque quando a pessoa ela está do seu lado, você ajuda ela te ajuda e você consegue levantar a fazenda. Agora eu já vi fazenda dividida, onde
Ocorre isso, tá, pessoal? Algum gerente de fazenda quer pegar e não é muito favorável à assessoria e começa a querer sabotar. Eu já vi a fazenda inteira rodar numa brincadeira dessa aí. Prejudica todo mundo. Prejudica todo mundo. Fabrício, essa semana eu estive rodando com um grande grupo e pegando várias fazendas desse mesmo grande grupo. E nós tínhamos feito uma visita no passado, nós alinhamos algumas coisas com eles, sugerimos algumas coisas, eles compraram essa ideia e foram trabalhar. Quem seguiu o planejamento, quem trabalhou antecipado, mesmo que errasse algum pequeno detalhe, estava tranquilo. Aquelas fazendas que não seguiram o planejamento, ou seja, o que não seguiu o planejamento? Às vezes fazer a aplicação sem um critério, sem entender o que é interessante, o que é importante. Trabalhar atrasado e vir com esse famoso apaga-fogo, taca a bucha lá. Olha só, o produtor, eu tenho a visão de que ele precisa ser o gestor do negócio dele. Eu tenho um produtor, amigo meu, aqui da Gleba 8, aqui no Paraguai. O que acontece? Ele tem a residência nos Estados Unidos. Quando que ele vem para cá? Ele vem nos plantios e nas colheitas, que é um movimento um pouquinho mais tenso. Ele tem um consultor que ele é o responsável de montar os planos de manejo e colocar os planos de manejo em execução. E pasme com isso, ele lá dos Estados Unidos, ele tem os rendimentos dele, bate o pessoal média da região inteira, ele bate todo mundo. Por quê? Ele criou um plano de manejo coerente, ele colocou um profissional na frente do negócio, na frente da parte técnica. Por quê? Quantos anos você demorou, Thieres, de entrar na faculdade a finalizar o seu doutorado? 9 anos. 9 anos de estudo. Tá? Então, e às vezes existe um confronto interno entre um achismo e contra uma argumentação mais fundamentada. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muitos produtores perder muito dinheiro. Eu já vi produtor perder fazenda, perder arrendamento. Por quê? Porque não escutou as pessoas adequadas. Bom, então eu estou falando de consultoria, da importância da consultoria. Poderia até falar que é algo suspeito, mas não, eu estou falando para toda a América Latina, pessoas que estão no Nordeste, Centro-Oeste, Paraná, busque alguma pessoa que esteja capacitada, que tenha estudado em determinado segmento para te oferecer o melhor. Por quê? Imagina só todos os mais de 40 fatores que existem. É muita coisa para um produtor da conta, é muita coisa para um gerente de fazenda que já tem todas as atribuições operacionais querer dar conta. Então, esse raciocínio que eu gostaria de firmar, de que é necessário sim, o engenheiro agrônomo está liderando o segmento de produção. Tá? E eu truco em cima disso. Temos inúmeros exemplos de que é funcional e que é o melhor a ser feito. Hoje você tem profissionais capacitados tocando cada setor. E assim, não só a parte técnica, viu, Fabrício? Mas eu também investi em treinamento da minha equipe operacional, do cara que está lá tocando pulverizador, saber o que está fazendo. O cara que está lá no estoque, Fabrício, entender o que é aqueles produtos que está lá, entender o que aquilo faz, e ter um mínimo de entendimento sobre isso, não é só contar a litragem de produto. Isso ajuda muito, porque se ele entende aquilo, ele entende que eu não posso esperar de sexta até segunda para tirar um produto do estoque. O que ele vai conversar com a responsável da aplicação, para na hora que precisar, eu ter um canal aberto de comunicação para os dois resolver o meu problema. E agilidade. Comprometimento. Que isso é uma coisa que, tudo bem, eu preciso de cobrar planejamento também da equipe operacional, preciso, mas eu preciso de dar liberdade, os dois têm que se comunicar para um ajudar o outro nessas situações. Isso então, aí. Um entender a dificuldade do outro. Thieres, você veio conhecer o Paraguai, conheceu o universo de plantas daninhas aqui do Paraguai. E o que te surpreendeu? Que visões, que insights que você tira do campo?
Fabrício, eu acho que a primeira e a mais importante é que não dá para a gente fechar os olhos e achar que o Brasil, que a América Latina é uma só, que é um resultado que eu gerei lá em Sinop vale para o resto do Brasil. Então, assim, essa influência da dinâmica local, de clima, de produtos, Claro. de cultura das pessoas, ela é um fator dessa equação. Diferença de solo. Eu fiquei impressionado, vocês falaram ali o tempo todo hoje de 1 litro de Sfentrazone, de Sfentrazone 500 ali. Se eu fizer 1 litro de Sfentrazone 500 lá no Mato Grosso, a soja nem germina. Se eu fizer 1 litro de Sfentrazone 500 ali, acho que eu não posso ficar uns 5 anos sem plantar algodão. E ali, por exemplo, para vocês é uma realidade. Então, eu não tenho o solo que você tem em termos de atividade aqui nessa parte do Paraguai aqui. Nós não temos isso lá. Então, nós temos que restringir aos nossos cenários específicos lá. Claro, é a mesma coisa, por exemplo, vassourinha de botão, lá no Mato Grosso, nessa entre-safra, passando em 4 meses, 6 meses sem chuva, ela acaba secando, perde toda a parte aérea. Aqui no Paraguai, em algumas regiões do Brasil, aqui mais para o sul, também existe. Mas acontece o seguinte, a entre-safra ela não é tão estressante, então muda totalmente a dinâmica do negócio. Então, Fabrício, uma das grandes dicas que eu falo para todo mundo, daqui para frente eu vou falar assim, é respeitar o conhecimento local. Então, respeitar o entendimento que aquela região ali, ela tem que ser tratada com a particularidade dela. É igual, acho que o material de soja, ninguém lança o material de soja plantado de norte a sul do país. Ele é bom para algumas regiões, outras ele é mais ou menos, outras são fracos e ruins. Então, em respeitar essa aptidão, o entendimento de quem está na região, ou então, se for extrapolar qualquer linha de serviço, ter um canal aberto, acho que é aquele ponto que você traz, né, do network. Então, busca alguém para te auxiliar nessa parte que te falta. Certo. Bom, mais algum insight do Paraguai? Herb Day, qual que foi a sua visão do evento? Era fantástico, nós vimos ali quase 200 tratamentos praticamente ali. Quase 200. Cara, muita informação, pré-emergentes, pós-emergente milho, pré-emergente milho, soja, diferentes manejos de bulva. O que mais me assustou é um sistema de produção também aí com seus desafios, a planta de bulva ali desafiando muito o produtor, uma capacidade de competir gigante, uma produção de massa muito grande. E outra coisa, Fabrício, que me chamou a atenção, não é um manejo rápido, não é uma coisa que eu faço hoje e planto amanhã. Não, tem que ser planejado, ele tem que ter uma sequência e também não tolera erros. Impressionante, impressionante. A nossa pressão de bulva nem se compara ao que vocês têm aqui. E falando sério, assim, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, então de parabéns. E deixo o convite, né, para quem não conhece a estação aqui da Farm Consultoria, venha conhecer, tem muita coisa legal aqui dentro. Venha conhecer quem está nessa parte do Paraná, Mato Grosso do Sul. Venha estar próximo aqui, vocês vão tirar muita informação de que vocês vão poder utilizar nessa macro região aqui. Isso aí. Pessoal, estive falando com Altieres Faria. Tenho uma grande gratidão por ele ter vindo para cá, compartilhado informações com o pessoal aqui do Herb Day. E você está convidado a voltar para cá, certo? E em breve eu estou indo visitar você lá também, lá no Mato Grosso. Pessoal, nós vamos estar lançando agora, vamos continuar o Herb Day. Serão dois dias de evento lá, um na região do Primavera do Leste, o outro em Sorriso. Então, daqui a pouco vocês já estão convidados, a gente vai abrir as matrículas para o pessoal que quiser se inscrever. Vai ser um evento focado na realidade do campo, onde a gente vai trazer um foco de aprendizado prático e teórico na realidade de campo, com os principais desafios e com as principais oportunidades de manejo. Então o Fabrício vai estar lá com a gente, vai ser um prazer receber você lá, Fabrício. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito lá com o pessoal que vai visitar a gente. Top, eu agradeço. Altieres, muito obrigado e nos vemos em breve lá no Mato Grosso. Valeu? Obrigado, Fabrício. Valeu, obrigadão. Até mais. Até mais. Valeu.